Eu acho que se meu chefe não causar uma cena, ele não fica satisfeito. Pois, veja bem. Ontem eu fui no workshop de trabalho e o meu chefe, Romeu, ele combinou com todos nós, funcionários, que ia sair um ônibus às 8 da manhã lá do trabalho pra gente poder ir pra cidade onde ia ser o workshop. Aí nisso chegou lá no trabalho assim umas 7h30 da manhã e fui entrando no ônibus que tava parado lá em frente à empresa. E eu tinha combinado com a Catarina, que é uma funcionária portuguesa que trabalha lá comigo, que a gente ia sentar juntas assim no ônibus, né? Só que eu acabei chegando primeiro que ela. Eu sentei lá num cantinho no ônibus e coloquei minha bolsa em cima do banco do lado pra poder guardar o lugar pra ela. Aí nisso foi chegando mais e mais gente, nada da Catarina. Aí quando deu mais ou menos assim, mais 7h50, eu vejo o Romeu entrando dentro do ônibus e falando assim: bom dia pessoal, eu gostaria de atenção de todos. Eu gostaria de informar que a Catarina acabou de ligar dizendo que ela vai chegar um pouco atrasada, então quem quiser tirar esse tempo de espera até ela chegar pra ir no banheiro antes da gente ir, fiquem à vontade, porque não vamos parar no meio do caminho, a gente vai direto. Aí quando eu vejo, tem um monte de funcionário levantando assim do ônibus e indo no banheiro. Eu falei: quer saber? Eu vou também. Aí eu levantei, deixei minha bolsinha ali no banco do ônibus e fui no banheiro. Só que quando eu voltei, eu só vejo o Romeu parado assim na porta do ônibus. Aí nisso que eu tava assim subindo no ônibus, eu só escuto ele falando assim do meu lado: a paisagem da direita é mais bonita. Aí nessa hora eu fiquei meio sem reação e continuei subindo. Só que é nisso que eu entro no corredor do ônibus e vou andando assim em direção até o meu lugar. Quem eu vejo sentado do lado da minha bolsa? Oi Chris, você vai sentar aí mesmo? O Chris, o funcionário novo. Aí ele fala: Eu vou. Por quê? Essa bolsa é sua? É minha. Aí quando eu vejo ele tá levantando assim, porque ele tava sentado no corredor, fazendo assim pra eu passar e sentar na janela onde tava minha bolsa. Aí nisso eu fui, sentei ali sem graça, porque eu vou fazer o quê? Expulsar ele dali? Aí logo depois a Catarina chegou e eu fiz assim pra ela. Aí ela: Pois não há problema. Aí ela foi, sentou um pouquinho mais atrás de mim, depois que todo mundo chegou, o Romeu entrou no ônibus, ele foi o último a entrar. É nisso que ele tava ali contando assim por cima quantos da gente tinha ali, quando ele vê que eu tava sentada do lado do Chris, ele faz assim. Aí nisso ele foi, sentou lá na frente e a gente começou a viagem. Aí não deu 5 minutos quando eu olho pro lado, o Chris tá assim. Meu Deus! Aí nisso eu fui e coloquei meu fone de ouvido, porque eu ouvindo música assim com a cabeça encostada na janela as 2 horas de viagem. Aí quando a gente chegou lá no hotel onde ia ser o workshop, foi todo mundo andando assim pra uma salinha, parecia uma sala assim parecia uma sala de cinema, só que mais escola. Aí nisso todo mundo foi entrando assim, pegou um lugar, eu sentei e aí a palestra começou. Aí nisso estava o Romeu lá e outros diretores falando um monte de coisa chata. Quer dizer, coisas super legais e importantes. Só que aí teve uma hora que eu tava sentada ali na minha cadeirinha, assim, ouvindo a palestra. E do nada eu só sinto um negócio assim na minha cabeça, meio que formigando, como se tivesse um bichinho na minha cabeça. Aí nisso eu fui olhar assim pra trás e achei esquisito. E quando eu vejo, tá o Chris, o funcionário novo, assim, mexendo nas pontinhas do meu cabelo. Aí na hora eu olhei assim pra ele e fiz. Logo depois estava a sala assim, todo mundo em silêncio, prestando atenção na palestra. E esse menino não satisfeito, do nada ele vai e faz assim. Mas todo mundo olhou assim pra ele, incrédulo, e o Romeu vai e fala: sei, porque os dados mostram. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Christopher? Não, tô de boa. Aí quando a fase 1 da palestra acabou, todo mundo foi lá pro restaurante do hotel almoçar e tudo mais. Só que na hora de ir embora, quando tava todo mundo assim voltando pra dentro do ônibus, eu esbarrei assim com o meu chefe e ele fala: Melissa, ai que bom que eu te encontrei. Eu acho que eu esqueci meu carregador lá na recepção do hotel, você pode ir lá pra mim buscar, por favor? Aí na hora que ele falou isso pra mim, eu nem maldei assim, porque era meu chefe me dando uma ordem, eu só peguei assim e falei: claro, eu vou lá. Só que nisso que eu tava voltando lá pra recepção, eu fiquei pensando: oxe, o que eu tô fazendo aqui? Por que ele não foi? Por que ele mandou eu e vai você? O carregador é seu. Mas aí nisso eu cheguei na recepção, procurei, perguntei pra recepcionista, ninguém tinha visto nenhum carregador. Aí nisso eu voltei lá pra fora e falei: Romeu, desculpa, eu não encontrei nenhum carregador, você tem certeza que você deixou na recepção? Mas você sabe o que ele falou pra mim? Quando eu vejo ele assim, se tocando de novo, abrindo o paletó dele, que ele tava de gravata, paletó, né, e tudo mais, ele abriu o paletó dele e falou: tava aqui. Ups, vamos, tá todo mundo esperando. Aí nisso foi a gente andando assim pra dentro do ônibus. Quando eu chego, já tava todo mundo lá dentro e eu só tinha 2 lugarzinhos ali na frente atrás do motorista. Eu falei: Eu pensei, ele não fez isso, ele não mandou eu lá só pra... Não. Quando eu vejo, tá eu e ele assim, sentando um do lado do outro, na volta. Só que
E depois de mais ou menos assim, umas 1h30 que a gente já tinha saído de lá, Eu dou uma olhada assim pro lado e aí... quando eu vejo ele tava meio que vermelho assim, sabe, suando, meio que tendo uns calafrios, sei lá. A Nisso olha assim pra ele assustado e fala, Romeu, tá tudo bem? E aí ele fala, não, eu não tô me sentindo muito bem, eu acho que eu comi alguma coisa que me fez mal, eu não tô... Aí nisso ele começou a ficar mais e mais desesperado, mais suando, mais tendo calafrio. Chama o motorista, pede pra ele parar. Isso eu levantei assim do banco rápido, porque eu percebi que o negócio tava ficando sério. Eu falei, motorista, pelo amor de Deus, meu chefe tá passando mal, pare em algum lugar, pelo amor de Deus, por favor. Só que a gente tava numa avenida, assim, não tinha onde parar. E até o motorista achar um encostamento pra parar, O Romeu já tava quase falecendo. aí quando o motorista achou um encostamento, estacionou e abriu a porta, Ele levantou assim, desesperado, e antes dele conseguir chegar na porta, ele tava assim. ele saiu vomitando. Aí nisso ele foi correndo lá pra fora vomitar na calçada. Aí no instinto também eu fui sair correndo atrás dele pra tentar ajudar. Aí quando eu vejo que sai o motorista, sai outros funcionários também, aí o resto dos funcionários tava tudo assim na janela do ônibus olhando a cena. Aí está o Romeu ali assim, vomitando no acostamento. Eu cheguei assim por trás dele e tentei colocar a mão assim na testa dele pra ajudar. Aí depois que ele terminou a vomitação dele, ele se acalmou, né? Se limpou um pouco a boca e aí voltou a gente pro ônibus. Aí o motorista tentou limpar assim um pouco do vômito que caiu dentro do ônibus e a gente seguiu viagem. Sério, foi muito tenso, foi bizarro. Aí depois que ele se acalmou um pouco, eu ofereci assim um pouco da minha água pra ele, ele bebeu. E aí ele fez assim. Ai, obrigada. Ele ainda deu uma chupadinha na pasta de dente dele. Aí nesse que a gente foi seguindo viagem, o Romeu dormiu. Só que nesse que ele tava dormindo ali do meu lado, do nada eu só sinto. Eu só sinto assim. Eu sinto ele encostando a cabeça assim no meu ombro. Isso eu fiquei o resto da viagem inteira assim, em coma, paralisada, sem mover um músculo. E meu chefe fiquei com a cabeça dele dormindo no meu ombro. Aí quando a gente chegou na empresa eu falei, Romeu, a gente chegou. aí nisso ele acorda assim meio desorientado e fala, Que pena. Aí nisso a gente foi saindo assim, todo mundo do ônibus e eu vim pra casa.